Como o corpo regula o ganho e a perda de energia e o controle do peso corporal. A depender da quantidade de alimento, ou seja, da energia que obtemos, o nosso sistema nervoso regula respostas metabólicas e cognitivas. Isto é, como seu corpo vai reagir, por exemplo. Se nos alimentarmos pouco e estamos com pouca reserva de energia, o sistema nervoso vai liberar respostas para a busca de alimentos e a ingestão desses. E o contrário também vai ser válido. Se nos alimentarmos muito e estamos com uma maior reserva de energia, a resposta nervosa será de que não há necessidade momentânea para a busca desses alimentos. Mas então, o que ocorre para ganharmos peso? O aumento do peso corporal ocorre quando a ingestão de energia é maior do que o gasto dela, resultando em um acúmulo energético que é convertido em tecido adiposo, ou seja, o excesso de gordura. E o que vai participar desse balanço energético? O que participa é a energia que ingerimos, a partir dos alimentos, menos o nosso gasto, que é composto pela taxa metabólica basal, pelo efeito térmico dos alimentos e o gasto energético com as atividades físicas. Nesse sentido, é importante saber que 70% do gasto de energia é realizado em processos que nem mesmo percebemos, que são os processos basais e metabólicos, como, por exemplo, para manter a temperatura corporal, o bom funcionamento das células, o funcionamento da musculatura cardíaca, respiratória e gastrointestinal, além de outros processos do nosso metabolismo. Essa taxa de energia gasta em repouso é chamada de taxa metabólica basal e é determinada, em maior parte, pela massa magra que temos em nosso corpo. Ou seja, quanto menos gorduras temos, maior será a taxa de perda de energia com o metabolismo. Além disso, mais 10% de energia que consumimos é gasta para o nosso corpo consumir a comida que ingerimos, com os processos de digestão, absorção e transporte de nutrientes, o que é o chamado efeito térmico dos alimentos. Então, só sobra 20% de energia que deve ser gasta a partir de exercícios e atividades físicas em prol de manter uma balança consumo e perda de energia equilibrada. E o que é mais interessante perceber é que quanto mais contribuímos para a perda calórica, mais fácil fica de equilibrar o que comemos e assim podemos ter uma maior liberdade e aproveitar melhor os nutrientes. O que acontece nos dias de hoje? Atualmente, existe uma grande variedade e disponibilidade de alimentos, e muitos deles são mais baratos e práticos por serem vendidos congelados ou prontos. Para quem tem uma rotina corrida, isso se torna bastante atrativo. Mas o que acontece é que esses alimentos, como as junk foods, têm um baixo valor nutricional e muitas vezes têm um alto teor de sal, de açúcar e de gordura, facilitando o nosso ganho de peso e deteriorando bastante a nossa saúde. Além disso, pelo preço desses alimentos, muitas vezes são vendidos em porções maiores e a gente acaba comendo muito mais do que o planejado. E também, os acompanhamentos costumam ser ricos em açúcar, como por exemplo os refrigerantes e os sucos, e a gente não compensa isso comendo menos açúcar na refeição. Um outro fator que contribui bastante para esse desbalanço e o aumento do peso é o sedentarismo. E na atualidade, a gente tem dois fatores que vão ajudar bastante para ele acontecer. Um fator é a tecnologia, que ajuda bastante, principalmente na nossa vida corrida, e facilita muitas coisas pra gente, como por exemplo, o fato de ligar a televisão pode ser feito por um controle remoto, então a gente não precisa se levantar para fazer isso. Uma outra coisa é que como a nossa rotina acaba ficando muito corrida, a maior parte dos nossos deslocamentos são feitos de carro e a gente diminui bastante as nossas atividades espontâneas, como por exemplo, caminhar até o trabalho ou ir de bicicleta, caminhar até o restaurante na hora do almoço. O estresse e a ansiedade também podem influenciar a nossa relação com a comida. Muitas vezes nós colocamos na comida uma forma de premiação ou de recompensa pelos momentos difíceis que a gente passa na nossa vida diária. E também, todos os traumas que a gente tem na nossa vida podem influenciar nesse estado mais ansioso, mais depressivo, que também pode contribuir para o nosso ganho de peso. Por fim, eu gostaria de falar de mais 3 fatores que influenciam na nossa relação com a comida e também no nosso ganho de peso. Eles são fatores genéticos, medicamentos e doenças associadas. Muitos estudos mostram que a nossa genética está relacionada com a nossa regulação do peso corporal. Então, muitas pessoas já têm a predisposição a ganhar mais peso e a gente pode ver que na nossa família, às vezes existe um padrão de corpo, pessoas mais magras ou pessoas mais gordinhas. Mas o que a gente precisa entender é que muitos dos nossos genes são influenciados pelo meio ambiente. Então, se a gente consegue manter uma prática de atividade física, consegue se alimentar bem, a gente vai prevenir esse ganho de peso. Então, é uma coisa que a gente pode controlar. O outro fator, que é o dos medicamentos, é necessário ser bem acompanhado por um médico. Então, existem diversos medicamentos que vão predispor o ganho de peso, mas quando há um bom
acompanhamento, às vezes pode haver a mudança de medicamento ou a escolha de outra medida terapêutica para que possa controlar também o ganho de peso, que não é bom para a saúde. Bem, continuando, a gente vai falar sobre o que é a obesidade, a epidemiologia e quais os métodos diagnósticos que usamos. A obesidade, segundo o Ministério da Saúde, é um distúrbio decorrente do acúmulo de gordura no organismo que está associado a riscos para a saúde devido a várias complicações metabólicas. Geralmente, a obesidade está relacionada à ingesta de calorias que não são gastas ou queimadas com exercícios físicos e outras atividades diárias normais, e é algo fortemente relacionado ao meio ambiente. Isso a gente já comprovou com inúmeras pesquisas feitas, inclusive, com gênios que vivem em ambientes diferentes, e cada um deles desenvolve uma massa corporal diferente. Os fatores ambientais que provocam a obesidade são vários, dentre eles a densidade calórica dos alimentos, a quantidade de comida, o tamanho das porções, inclusive a palatabilidade dos alimentos. Além disso, quanto menos atividade física, ou seja, mais sedentário você é, mais gordura você acumula em seu corpo. Bom, a epidemiologia nos mostra que a obesidade está aumentando exponencialmente no mundo. No Brasil, estima-se que pelo menos 50% das pessoas estão acima do peso e 15% são obesas. E a OMS estima que pelo menos 1 bilhão de pessoas estejam acima do peso e dessas, 300 milhões são obesas. Mas como que a gente faz o diagnóstico da obesidade? Existem 2 métodos muito interessantes. Um método ele ainda tem algumas limitações, mas é muito fácil de ser usado na clínica e por isso ele é amplamente utilizado. Como a gente calcula o IMC? Basta saber a altura e o peso do paciente. Então você vai dividir o peso pela altura ao quadrado. Esse cálculo dará um valor que vai ser comparado depois dentro da faixa de normalidade do IMC. Essa faixa de normalidade vai de 18,5 a 25. Se o valor calculado for abaixo de 18,5, você tem um indivíduo que está abaixo do peso. Se esse indivíduo for acima de 25, você tem um paciente que está acima do peso. Bom, visto então as limitações do método do IMC, a gente tem alguns outros exames que podem ser feitos, por exemplo, com nutricionistas. Um deles é a bioimpedância. A vantagem desse método é que ele destina a avaliação da composição corporal e ele estima a massa magra, a gordura corporal, a água, entre outros dados. E a gordura corporal ela é dividida em 2 tipos, a gordura de reserva e a gordura essencial. A de reserva é acumulada no tecido adiposo e a gordura essencial são aquelas que estão acumuladas na medula, nos ossos, no coração, no pulmão, no fígado, entre vários outros órgãos. E essa gordura é essencial para o funcionamento normal do corpo. E essas avaliações são importantes, por exemplo, na preparação física e na avaliação de atletas também. E na avaliação nutricional, do monitoramento de pacientes com doenças crônicas associadas e até mesmo no prognóstico dessas doenças. A gente falar um pouquinho mais sobre quais são os problemas que você pode ter depois de ser diagnosticado, com uma síndrome metabólica, é sempre importante a gente entender um pouquinho mais sobre o que é uma síndrome metabólica, né? Então, primeiramente, uma síndrome é um conjunto de doenças ou um conjunto de sintomas que acontecem numa mesma pessoa e eles são interligados, ou seja, uma dessas coisas pode piorar a outra ou melhorar e vice-versa. Então, isso é uma síndrome. Síndrome metabólica, ele vem daquela palavra, de metabolismo, todas essas palavras têm a mesma raiz, ou seja, é um problema que acontece no seu metabolismo, é uma síndrome metabólica. O que exatamente essa síndrome metabólica mexe? Então, primeira coisa, ela mexe nos níveis de açúcar e de insulina no sangue, Aquela coisa que todo mundo já sabe, de diabetes, de resistência insulínica. Isso é um dos principais pontos da síndrome. Além disso, o que mais essa síndrome tem? Tem obesidade visceral, Obesidade central, que a gente também chama, que é a obesidade nessa região aqui da barriga. Geralmente, quando a pessoa tem essa obesidade central, obesidade visceral, a gente suspeita já que essa pessoa também tem uma deposição de gordura em outros órgãos, como o fígado. E isso pode levar a problemas seríssimos depois no futuro, Com o passar do tempo, não é nada do dia para a noite. Além disso, o que mais? Essa síndrome também tende a ter a pressão aumentada. Então, o terceiro ponto é a pressão.
A pessoa com a pressão mais alta também pode ter essa síndrome. E o quarto ponto é o aumento dos níveis de colesterol no sangue. Então, quando a pessoa, a gente fala de o colesterol bom, o colesterol ruim, então ou o colesterol bom baixo ou aumento de triglicerídeos no sangue, É um quarto ponto, você precisa pelo menos de 3 desses pontos para você entrar nessa classificação de síndrome metabólica. E qual é o problema dessa síndrome metabólica, Por que ela é tão importante? Então, o problema dessa síndrome é que cada um desses pontos, ele ajuda a desregular os outros 3. Então, se você tem uma glicose mais alta, ela vai aumentar a inflamação, vai facilitar que você tenha problemas de deposição de gordura nas suas artérias, e daí isso vai aumentar a pressão, que vai causar mais inflamação, e por aí vai. Então, a gente não sabe, a medicina não sabe direito como funciona isso, o que regula o que exatamente, mas a gente sabe que uma pessoa que tem essas 4 coisas, ou pelo menos 3 dessas, ela tem muito mais chance de infartar, muito mais chance de ter problemas cardíacos, de deposição da gordura, nos vasos cardíacos, e de ter uma morte súbita, de qualquer um desses problemas, cardíacos que a gente ouve, de ter parada, essas coisas todas, elas são aumentadas em pessoas com síndrome metabólica. Mais do que se a pessoa tivesse só pressão alta, mais do que a pessoa tivesse só diabetes. Então, por isso é muito importante a gente estar atento para a síndrome metabólica. Também existem doenças que podem aparecer junto com a síndrome metabólica, complicando ainda mais a vida do indivíduo. Uma que é muito famosa e muita gente conhece, é a síndrome dos ovários policísticos, que acomete mulheres, jovens, geralmente, e também a esteatohepatite não alcoólica, que já é uma complicação da deposição da gordura no fígado. Então, esse quadro pode levar até uma cirrose se você deixar muito tempo sem tratamento adequado. Então, é sempre importante a gente frisar que essa síndrome, ela é perigosa. Claro que não é nada do dia para noite, não acontece assim, num estalo de dedos, num piscar de olhos, mas é muito importante a gente ter consciência de que, se não for tratada e não for acompanhada, isso pode no futuro evoluir para um problema muito maior. Em relação à associação entre obesidade e Covid-19, já é sabido que a obesidade leva a um estado inflamatório crônico e de estresse oxidativo, podendo diminuir a imunidade inata e adaptativa do indivíduo. O SARS-CoV-2, vírus causador da Covid-19, amplifica a resposta inflamatória já bastante aumentada em indivíduos obesos. Além do mais, os adipócitos, células bastante aumentadas na obesidade, são potenciais reservatórios do SARS-CoV-2. Assim, a obesidade pode aumentar o risco do paciente adquirir uma cepa viral mais virulenta e que o tempo de transmissão do vírus seja prolongado devido justamente a essa afinidade com os adipócitos. Também é importante ressaltar que estudos de epidemias anteriores, como a de influenza e de H1N1, revelaram uma maior taxa de mortalidade em indivíduos obesos. Dessa forma, existem algumas recomendações para tais pacientes durante o período de pandemia. Em caso de suspeita de Covid-19, é recomendado um isolamento mais prolongado de até 28 dias. Além disso, é importante seguir à risca o tratamento medicamentoso prescrito pelo seu médico, além de outras orientações, como a prática de exercícios físicos e o consumo de alimentos saudáveis. O tratamento do paciente obeso deve sempre contemplar a possibilidade de mudança no estilo de vida, buscando hábitos mais saudáveis. A diminuição de peso com perda de gordura pode produzir melhoras no controle da pressão arterial, nos níveis de colesterol e de açúcar no sangue. A reeducação alimentar é a melhor forma de se alcançar o déficit calórico necessário para a perda de peso. As dietas de restrição calóricas moderadas geralmente são as mais fáceis de serem adotadas e consistem em evitar alimentos industrializados e calóricos, como biscoitos recheados, doces e gorduras. Além disso, optar por carnes mais magras, como frango e peixe. O plano alimentar de um paciente deve englobar as suas necessidades calóricas para o bom funcionamento do seu metabolismo e deve ser individualizado e modificado de acordo com as preferências do paciente. Além disso, a atividade física regular também é importante para manter e ganhar mais massa muscular, além de melhorar a capacidade física e diminuir os fatores de risco cardiovascular.
O paciente deve ser orientado por um profissional de educação física, que irá ditar a intensidade dos treinamentos e reduzir o risco de lesões. O exercício físico também irá proporcionar déficit calórico, que auxiliaria no emagrecimento. Após a perda de peso, o nosso organismo tende a diminuir sua taxa metabólica basal e produzir hormônios que aumentariam o apetite, dificultando ainda mais o processo de emagrecimento. Portanto, para emagrecer, é preciso ter garra. Doenças crônicas normalmente envolvem linhas de tratamento longas, e no caso da obesidade, como vimos, envolve uma mudança intensa e um trabalho sobre os hábitos de vida. Para dar conta desse tratamento longo e complexo, o mais indicado é o acompanhamento por uma equipe multiprofissional de saúde. Uma equipe multiprofissional é aquela que envolve diversos profissionais de diferentes áreas da saúde que atuam coordenadamente para objetivos comuns da saúde de um paciente. Os profissionais que compõem essa equipe são o endocrinologista, que acompanha de perto a síndrome metabólica e sempre se preocupa com o possível desenvolvimento de diabetes, doenças cardiovasculares, alterações hormonais e outras decorrências da obesidade. É quem define também a necessidade de cirurgia e medicamentos. Como vimos, a mudança alimentar é importantíssima para o tratamento da obesidade e, portanto, quem irá cuidar dessa parte e monitorar o seu sucesso é o nutricionista. A depressão é muito frequente em pacientes obesos. Além disso, a desmotivação e baixa autoestima são muito frequentes ao se tentar essa mudança radical nos hábitos de vida. Por esse motivo, o acompanhamento psicológico é chave para o sucesso do tratamento. Muitos outros profissionais estão envolvidos, possibilitando o tratamento adequado e completo. Equipe de enfermagem, fisioterapeuta, treinador físico, terapeuta ocupacional, cardiologista e cirurgião são todos membros dessa importante equipe. Como podemos perceber, o sucesso depende de um esforço de equipe, onde a circulação de informações, a discussão conjunta com o paciente e a colaboração é essencial. É importante também lembrar que o trabalho de equipe não acaba quando o paciente emagrece. O acompanhamento deve se perpetuar para manter os bons resultados. Existem medicamentos indicados para o tratamento da obesidade, mas eles possuem indicações específicas, necessitando de uma orientação profissional. Porém, mesmo com a indicação dessas drogas, o paciente é orientado a manter um estilo de vida saudável, com o objetivo de potencializar o resultado e evitar a recuperação do peso perdido. Existe também a possibilidade da cirurgia bariátrica, que também é chamada de gastroplastia e é uma cirurgia para a redução do estômago. O objetivo é reduzir o peso e IMC do paciente. Existem inúmeras técnicas que vão desde inserir dispositivos, como balões e anéis que reduzem o espaço livre no estômago, até cirurgias em que se tira um pedaço do órgão. Essas cirurgias funcionam reduzindo o tamanho do estômago, o que diminui a fome e a ingestão calórica do paciente, ou funcionam reduzindo a absorção dos alimentos. Elas são indicadas para pessoas obesas com IMC maior que 35 que tenham complicações, como apneia do sono, hipertensão e risco de problemas cardíacos, ou pessoas com IMC maior do que 40 que já tenham sido tratadas com medicação por 2 anos, mas sem sucesso. Em qualquer desses casos, depende se a equipe que acompanha o paciente julga essa cirurgia necessária e que os benefícios serão maiores do que os riscos envolvidos. Para isso, são necessários vários exames no pré-operatório. Muitos pacientes que fazem a cirurgia perdem bastante peso e melhoram das condições adversas de saúde secundárias, podendo inclusive reverter a diabetes. Mesmo assim, a mudança de estilo de vida continua sendo essencial para manter a perda de peso que a cirurgia causou. Não existe milagre, mas essa opção de tratamento pode melhorar muito a condição do paciente. Uma pessoa magra é necessariamente uma pessoa saudável? Não. Uma pessoa magra significa que ela tem um peso normal, situado o IMC, que é o índice de massa corporal, entre 18,5 e 24,9, mas essa pessoa pode ter histórico familiar para doenças, pode ter maus hábitos de vida e não ser considerada uma pessoa saudável. Então, considerando os hábitos, o que mais vai definir saúde é se uma pessoa é sedentária, se pratica atividades físicas regulares, se uma pessoa faz uma dieta balanceada e nutritiva, se ela é uma pessoa tabagista, etilista. Então, tudo isso vai definir saúde ou não para a pessoa, e não necessariamente apenas o peso. Muitos pacientes se queixam de dificuldade de emagrecer. O que pode estar acontecendo?
Algumas vezes, esses pacientes têm hábitos alimentares incorretos. Pelo fato de viverem trabalhando bastante, às pressas, esses pacientes às vezes costumam comer muito fora de casa, fazem alimentação às pressas. Isso faz com que eles tenham a falsa impressão de não estarem saciados e tendem a comer em maior quantidade. Além disso, é importante que eles resgatem aqueles velhos hábitos de comerem em conjunto com a família, porque isso estimula que seja feito alimentos dentro de casa. E quando a gente faz alimentos dentro de casa, a gente tem maior controle da ingesta de óleo, de gordura, e faz de acordo com a dieta padronizada também. Além disso, muitos pacientes tendem a perder o costume de cozinhar. Isso é muito ruim. E acabam adequando por alimentos mais fáceis no dia a dia, como processados e ultraprocessados, que geram inúmeras patologias futuras. Então é muito importante que voltem aos velhos hábitos, principalmente nesse ponto de cozinha. Outra coisa que está acontecendo bastante é a má prática de atividade física. Pela vida corrida, muitos alegam que não tem tempo para ir para uma academia, fazer uma atividade, por exemplo, na pandemia, porque tem risco de pegar infecção pelo coronavírus. Perder peso não é a mesma coisa que emagrecer. Por quê? Perder peso significa estar perdendo quilos totais na balança. Mas o nosso corpo não é constituído apenas de gordura. Ele é constituído de água, de ossos, de massa muscular. Então, uma pessoa que perde peso, ela pode estar perdendo água, pode estar perdendo musculatura magra. Já uma pessoa que emagrece, significa que ela está perdendo percentual de gordura. Isso geralmente é favorável para uma pessoa mais obesa. Mulheres e homens não têm a mesma facilidade de emagrecimento. Mulheres geralmente têm uma composição corporal baseada num padrão feminino, que é a deposição de gordura em região de quadris, culotes, nádegas. Enquanto o homem deposita mais gordura por conta dos hormônios masculinos predominantes em região abdominal. Diante de todos esses fatores, principalmente pelos hormônios masculinos, como a testosterona, que são muito mais elevados nos homens, eles tendem a ter mais resistência nos treinos de força e também tendem a ter mais facilidade de emagrecimento, principalmente pela taxa metabólica basal, né? E, por exemplo, numa atividade aeróbica, homens tendem a perder mais do que mulheres. Mas isso é muito relativo. Existem síndromes na endocrinologia em que as mulheres também produzem uma quantidade muito grande de hormônio masculino. Vamos falar sobre obesidade e infecção por coronavírus. Então, pacientes obesos, principalmente aqueles que têm um índice de massa corporal acima de 35 quilos por metros quadrados, esses pacientes tendem a desenvolver formas mais graves de Covid-19. A obesidade abdominal vai dificultar a respiração na posição prona, então isso vai piorar a ventilação do paciente que adquire coronavírus. Além disso, pacientes abaixo de 65 anos e com índice de massa corporal acima de 40 quilos por metro quadrado, esses pacientes geralmente vão ter 2 vezes mais chance de serem entubados. Então, pacientes obesos, de forma geral, têm maior chance de hospitalização, de morbidade, de cuidados intensivos do que pacientes que têm um índice de massa corporal normal. Então, é muito importante pacientes obesos tomarem as medidas de precaução necessárias para não adquirirem o coronavírus e assim evitar as possíveis complicações.